Seja muito bem-vindo a mais um TrulyCast, o podcast da Truly Offices. Hoje eu estou com uma convidada, Luciana Fernandes, para nós, Lu Fernandes. Ela é psicóloga formada pela UERJ, é doutora em Educação e Ciência e Saúde pela UFRJ, pós-doutorada em Ciência do Cuidado em Saúdes, no campo das práticas integrativas e complementares à saúde pela UF. Bem-vinda, Luciana, ao nosso TrulyCast. Muito grata, olá a todos, muito grata pelo convite, pela oportunidade de estar aqui trocando um pouco da minha experiência com vocês. Saudações integrativas. Gratidão. A Luciana, ela é nossa cliente aqui da Truly Offices, ela atende no nosso espaço e hoje nós estamos entrando no Setembro Amarelo. E por isso, o nosso tema hoje é o poder do autocuidado e da autoajuda para pequenas ações que salvam vidas. Então, nós aqui da Truly também temos essa vertente, o cuidado em trazer os nossos clientes para darem a sua voz aqui, falando sobre os seus negócios e trazer essa preocupação que muitos empreendedores e empresários, às vezes, não conseguem visualizar a necessidade do autocuidado e da autoajuda para prevenir suicídios, doenças que atrapalham o nosso dia a dia. Então, a Luciana hoje veio aqui e é muita gratidão nossa de estar com você, é uma pessoa com uma energia muito bacana, muito legal, e nos contar, né, toda a sua trajetória. Mas antes, Lu, eu queria... Posso chamar de Lu, né? Como a gente já chama? Sim. Eu queria que você explicasse um pouco, antes de você contar a sua trajetória e a gente entrar no tema, porque você é psicóloga e você trabalha com terapia integrativa. Posso dizer que eu sou uma terapeuta integrativa também, porque eu trabalho com floral, que é o que você trabalha. Só que você é doutora em Educação e Ciência e Saúde e é pós-doutorada em Ciências Integrativas e Práticas Integrativas, que é PICS. Não é isso que você fala? Isso. Então, eu queria que você explicasse qual a diferença desse currículo tão completo que você tem. Então, falar um pouco, né, sobre a questão mesmo do pós-doutorado, né, quer dizer, porque às vezes as pessoas confundem, você tem pós-graduação em PICS? Aí eu explico, não, eu tenho pós-doutorado. Por quê? A pós-graduação, né, então você termina a sua faculdade, você faz o seu curso da faculdade, você pode fazer uma pós-graduação em diferentes áreas, uma especialização, né, e aí depois, para quem se sentir convidado, pode, né, fazer o mestrado. Quem se sentir convidado pode dar mais um passo, fazer o doutorado. Então, o pós-doutorado ele vem depois do doutorado, né? Então, é como se fosse um aprofundamento a partir do doutorado. Então, e aí eu já seguindo para essa área das práticas integrativas. Então, eu sou também terapeuta integrativa, né? Então, para ser terapeuta integrativa, o que você precisa é fazer a formação nas diferentes práticas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, são várias práticas. No Brasil, são 29 práticas reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Então, eu preciso ter pós-doutorado para ser terapeuta integrativa? Não. Mas como eu fui avançando academicamente, né, fiz a graduação, mestrado, doutorado, então eu dei um passo à frente no pós-doutorado, porque eu trabalho também como terapeuta, ou seja, atendendo pessoas, mas eu também avancei no campo acadêmico, na área da pesquisa, e isso é muito importante trazer, porque para muitas pessoas as práticas integrativas, que a gente vai explicar um pouquinho o que para muitas pessoas não está no campo da ciência, está no campo da crendice, ou está no campo do placebo. Então, eu acho importante trazer, né? Então, você tem a formação das práticas, você faz a formação, você é certificado e você está habilitado para atender, mas a questão do pós-doutorado é para afirmar este lugar científico, sim. Não tem comprovação científica? Tem. Existe, né? Existe um site que é existe um site de mapas de evidências das pesquisas já realizadas, publicadas em revistas cientificamente de peso sobre as práticas. Então, quem tiver curiosidade pode ir lá no site, né? O mapa de evidências das práticas integrativas e complementares. Maravilha. Né? Então, quem
quer ler artigos publicados sobre. Então, essa que é a diferença. Então, existem pós-graduações nessa área, né? Então, no meu caso, eu dei um passo a mais, um aprofundamento a partir desse campo que é tão rico, é tão importante e ainda pouco valorizado, até por falta mesmo de informação. Sim. Né? Inclusive, a gente estava conversando, né, antes, muitos profissionais da saúde não sabem que essas práticas elas são reconhecidas em portaria, ou seja, elas são registradas, né, legalmente pelo Ministério da Saúde. E hoje no SUS é uma das coisas que já estão, né, liberadas, que você falou, que está no Ministério da Saúde, e que já tem, mas assim, dentro da... Aí já é uma curiosidade minha, a gente já falou sobre isso. Assim que você chegou aqui, que eu sabia que você era psicóloga e trabalhava com terapias integrativas, eu tive uma dúvida, né, Luciana? Sim. E aí, com a minha dúvida, pode ser uma dúvida dos nossos espectadores que estão aqui. E aí, eu queria que você detalhasse um pouco mais, porque uma das faculdades que não aceita, porque alguns médicos já estão aceitando a terapia integrativa. Exato. Nós já tivemos episódios de podcasts aqui de terapeutas, de médicas, que já tiveram aqui e já falaram com a gente sobre exatamente essa parte de fitoterápicos, né? Porque a gente até acaba usando que não é mais um remédio alopata e etc. A própria homeopatia. Exatamente, né? Porque muitas pessoas às vezes não acreditavam e diziam que era um tratamento longo e demorado. Ou placebo. É uma bolinha de açúcar que não tem eficiência. E ela é uma prática regulamentada pelo Ministério da Saúde. E hoje tem muitos médicos que já passam remédios homeopatas, né? Isso. E a faculdade de psicologia, a psicologia em si, né, o CRP, ele não aceita você como psicóloga trabalhar com terapia integrativa. E aí você tem um processo de trabalho seu, que aí eu queria que você explicasse sobre isso, até porque a gente fala do que não pode e de como você trabalha, que eu acho interessante isso. Sim, essa é uma pergunta muito comum, né? As pessoas que sabem que eu sou psicóloga e terapeuta integrativa, muitos psicólogas vêm me perguntar, Luciana, como que você faz? Como é que você faz esse diálogo? Como que você dinamiza as práticas, né? Até por isso eu tenho, digamos assim, um percurso acadêmico profissional extenso, complexo, variado, então precisa ter esse diálogo até para que você não atropele, não faça uma mistura que no final é tudo e não é nada, né? Então você precisa ter bastante parcimônia mesmo, né? E consciência dos saberes que você adquire, de forma que eles venham a somar, né? Então, o Conselho de Psicologia, que é uma pergunta muito comum, ele não reconhece as práticas integrativas como uma ferramenta da psicologia. Perfeito. Né? Então, é o que eu sempre falo. Mas ele proíbe. Eu não posso atender, eu te atendo como psicóloga. Sim. Então, eu não vou usar o reiki no meu atendimento de psicologia. Eu não vou usar como psicóloga, né, no setting terapêutico, eu não vou fazer uma acupuntura ou uma aurículo. A minha cliente, ela tem ansiedade, ela tem insônia, enfim. Então, a gente tem várias práticas, né? A aurículo, o floral, a meditação, muitas. Mas aí, caso seja a sua demanda, caso seja a sua vontade, a sua necessidade, eu posso te convidar a te atender como uma terapeuta integrativa. Perfeito. Como acontece muito. Vários clientes chegaram a mim pelo campo da psicologia. Alguns ficaram nesse campo, né, como psicóloga. E aí eu vou usar os recursos da psicologia dentro da linha que eu trabalho. Agora, se essa pessoa, né, que nós chamamos, tem gente que chama de paciente, cliente, e nas práticas integrativas nós chamamos de interagente, que eu acho o máximo. Interagente. Por quê? Porque um dos princípios é esse diálogo. Interagir. Essa troca, né? Muito então, os meus interagentes, as minhas interagentes, então alguma desses interagentes migram para esse campo. E aí eu tenho uma liberdade que eu falo assim, eu tenho uma caixa de ferramentas riquíssima. E aí deixo claro, dentro das 29 práticas, que a gente chama de PICS, né? Carinha, práticas integrativas e complementares de saúde.
mais carinhosamente Pix. Eu sou Luciana, carinhosamente Lu. As práticas integrativas, carinhosamente Pix. Gostei. Né? Então, eu posso atender com as 29, eu posso atender com as práticas que eu vou fazer a formação. Então, eu tenho a formação de reiki, de aurículo, de floral, constelação, dança circular e etc. Perfeito. E aí eu vou, Cataria, vamos marcar o nosso atendimento, você vai trazer as suas demandas, vamos construir juntas um caminho terapêutico integrativo. Eu tenho essas ferramentas, eu tenho essa mala de ferramentas. Então, é um trabalho, é uma construção conjunta e é uma construção viva. Viva. Então, já aconteceu. Às vezes, o cliente, né, o interagente, a pessoa me procura, eu quero fazer reiki, a massagem e tal. E conforme o trabalho ele vai avançando, emergem possibilidades. A pessoa fala, nossa, eu nunca me imaginei fazendo tal, outro qual tipo prática. de serviço, né? É um processo vivo, e isso faz parte do próprio princípio das PICs. A escuta profunda, a horizontalidade, a singularidade, né? Você tem a teoria, você tem a técnica, como já dizia o Jung, né? Saiba das teorias, domine as técnicas, mas ao tocar numa alma humana, seja uma alma humana. Então, você tem o conhecimento, a teoria, a comprovação, que está lá nos mapas de evidências, né? Os benefícios já comprovados. E com essa escuta, com esse acolhimento, que a própria formação da psicologia me instrumentaliza nesse olhar, nessa escuta, né? Então, já trazendo uma questão que que a gente estava conversando também, eu não vou trazer a intervenção do psicólogo para um atendimento integrativo, mas essa escuta, a percepção, o feeling, ele está ali, porque ele me atravessa, né? Então, contribui. E eu não vou utilizar as ferramentas das práticas integrativas num atendimento, mas é algo que faz parte do meu arcabouço. Então, se eu vou atender como psicóloga, eu tenho, né, esse conhecimento, porque muitas práticas vêm de saberes ancestrais, né? São práticas milenares. As práticas da medicina tradicional chinesa têm 5.000, 10.000 anos, são muito antigas. Outras são mais recentes, né? Do século passado, enfim. Então, não tem como você se desvencilhar desses múltiplos atravessamentos. Então, no meu caso, ele só agrega. Sim. E assim, muito rico, né? Quando eu disse que você é rico o seu currículo e é rico toda a mensagem que você tem para trazer pra gente, com toda a bagagem, né? Então, assim, é muito interessante porque, como eu te falei, eu não sabia da diferença. Né? Eu me sinto uma terapeuta integrativa por ter a terapia floral. Tenho vontade de fazer a pós-graduação em terapia floral, porque eu acho que é muito importante e vai me trazer muito mais conhecimento. Eu penso assim, meu futuro, né? Sim. Que hoje eu tenho uma empresa e tudo mais, mas meu futuro eu quero estar atendendo sim, para ajudar pessoas, como eu venho ajudando, não da forma como eu gostaria, mas de como tem que ser, né, Lu? Sim. Mas o importante é que eu sei que tem pessoas e que eu mantenho o meu espaço aqui para que vocês atendam, porque a minha essência é isso também. Sim. Né? Então, assim, mas antes de você ter esse currículo enorme, ter esse vasto conhecimento, e eu sei que esse episódio vai ser muito bom e agregador para nós, né? Conta pra gente a Luciana lá atrás, porque eu sei que você não foi terapeuta e psicóloga a vida toda. Então, eu quero que você me conte, assim, brevemente, de onde você veio, né? Sua primeira formação pra gente chegar até aqui. É uma curiosidade interessante, né? Porque as pessoas olham pra mim e eu brinco. Gente, é olhar pra mim e ver que eu sou técnica de eletrônica. Nunca, né, Luciana? E eu já fui estatutária da Telerge como técnica de rede. Telerge. Telerge. Tem gente que vê esse episódio aqui e não vai nem saber o que é Telerge. Então, eu faço essa brincadeira. Eu falo, gente, então eu sou formada, né? Eu fiz o curso técnico de eletrônica, atuei na área, fui servidora pública estatutária da Telerge como técnica de rede, né? Então, eu comecei na área profissional. Eu comecei a trabalhar com 16 anos nesta área, como estagiária do núcleo
de computação eletrônica da UFRJ, tinha aqueles roxos enormes, aqueles computadores de tela preta com letrinha verde, sim. Olha só, entregando. Eu aprendi aqui, a programar aí também, aqui. Tá? Eu comecei assim, também. Não sei programar, porque o pessoal hoje vai ser, a Catarina é programadora. Não, eu me aventurei ali, por isso também entrei na área de tecnologia também, né? Mas é isso aí. Então, eu comecei na eletrônica e ao longo do curso, então assim, eu era jovem, né? Adolescente, eu era jovem e tinha o grupo de jovens, né? Que a gente tinha um grupo de adolescentes jovens e nesse grupo tinha um colega que fazia psicologia na época. E a gente conversava muito e ele falava e aquilo foi me encantando. Nossa, fala, né? Aí da onde mas da onde que saiu a psicologia, isso, né? E aí, conversando, eu falei, gente, eu gostei disso, né? Aí foi a formatura dele e tal. E aí eu fui percebendo o meu, digamos assim, a minha afinidade. Uhum. E eu, como já deve ter percebido assim, eu não tenho esse problema de mudar. Eu tenho uma alma cigana, né? Então, eu não tenho esse problema de migrar, E é aquela coisa, mas você tá louca? Mas como assim? Você vai jogar pela janela. E eu tenho uma característica, e eu acredito que seja uma facilidade que eu tenha de dialogar os saberes, né? Sim. Como eu falei. Então, você tem uma diversidade que, na minha perspectiva, ela dialoga. Eu falo, gente, as coisas têm ou não a ver dependendo da conexão que você faz. Porque quem criou os computadores? Os homens. Uhum. Quem manuseia? Os homens. Uhum. A psicologia lida, né? Com os homens. Com os homens, né? Com os seres humanos. Enfim, claro que tem a ver, né? E aí, eu sei que eu fui fazendo... Então, olha só, eu trabalhava como técnica de rede de dia e fazia faculdade de psicologia à noite. Era bom para equilibrar, né? O estresse da tecnologia. E quando eu fui fazer a licenciatura em psicologia, que aí você faz o estágio, aí o que eu fiz? Eu não vim da eletrônica, eu não conheço aqueles seres humanos que lidam com a eletrônica. Aonde que eu fiz meu estágio? Na empresa. Então, olha, mas foi um, sistemicamente falando, foi um reencontro. Não, voltei para o Cefet, voltei para a eletrônica do Cefet. Eu falei, não, eu conheço aquele mundo. Sim. Até arrepiei agora. Eu conheço aquele mundo, eu tenho como contribuir com um olhar, digamos assim, da área das humanas para a área tecnológica, para a área das ciências exatas. E aí eu fui fazer o meu estágio de psicologia na engenharia do Cefet. Que bacana! E quando eu voltei para o Cefet, sabe, aquele ambiente, eu já num outro lugar, assim, eu falei, gente, eu posso contribuir, porque é como se eu pudesse fazer esse diálogo dessas perspectivas. E aí eu fiz, no caso mas o que engenharia tem a ver com psicologia? Tem a psicologia organizacional, sim, a psicologia das empresas, sim, a saúde do trabalhador. Sim, então, é a parte que muitos hoje falam que é a parte do RH, né, Luciana? Do RH, né? Então eu tenho essa questão de migrar, mas sempre agregando. Uhum. E dentro da psicologia, eu me especializei na área do envelhecimento, né? Envelhecimento, acessibilidade, a questão da pessoa com deficiência e o processo de institucionalização. Uhum. E vim trazendo esses conhecimentos, né? Uhum. Até chegar no doutorado também na área do envelhecimento, voltado para a questão de como os discursos sobre envelhecimento nas mídias, nos materiais, nas campanhas, como esse discurso pode influenciar no processo de subjetivação dessas pessoas. Sim. Que tem a ver com o nosso tema também, né? Do Setembro Amarelo. Isso, é. Então, como os discursos, né? Como a cultura vigente, ela pode influenciar no processo de subjetivação das pessoas. Como ela se vê, se ela se acha capaz, se ela se acha potente, se ela se acha... Se ela acha o seu lugar na sociedade, sim, né? Sim. Eu fui para essa área. Já namorando com as práticas integrativas. Que assim, aonde que estão as práticas integrativas aí? Em 2003, uma tia me iniciou em Reiki. Então, já há mais de 20 anos ela me iniciou em Reiki, eu fiquei encantada, né, com aquilo. E aí, depois que eu concluí o doutorado, porque estava todo voltado para aquela questão específica, né, que eu falei agora, aí eu falei, então, quando eu concluir o doutorado, eu vou mergulhar de cabeça nas práticas integrativas. Aí, eu defendi o doutorado em 2013, comecei, fiz revisão de Reiki. E é isso, uma parece que chama a outra. Chamando, né? Isso aí, você vai... Chamando. Então, hoje, você atende com Reiki. Reiki. Terapia floral. Isso.
auriculoterapia. Faço um tipo específico de massagem, que é a massagem neurocirculatória. Tá. Constelação familiar. E um diferencial que também poucas pessoas sabem que é uma ferramenta terapêutica reconhecida, que é a dança circular. Então, nós temos 2 modalidades de dança que compõem as 29 práticas integrativas, que é a dança circular e a biodança. Então, gente, dança é terapêutico. Vamos dançar. Eu vou dançar. entrar até nisso daí, é isso que eu ia falar, né? Assim, pra mim é terapêutico. A gente já teve aqui um episódio de 2 amigos professores da academia que eu faço, e eu faço zumba, né? Então, tem 2 meses que eu não faço. Não é a dança, não é a biodança, não é a dança circular que você faz, mas pra mim é terapêutico. E a gente falou sobre isso, né? O corpo em movimento foi o tema da gente. Exato. Então, hoje, quando a gente fala de Setembro Amarelo, né? Muitas pessoas acreditam que o autocuidado é muito assim, eu vou me maquiar, eu vou pra academia, eu vou malhar, eu vou tudo mais. Mas assim, eu queria... assim, exemplos pequenos de ações internas que você acredita que podem transformar essa saúde mental. Certo. Trazendo pro seu ramo, né? Sim. Exemplos que podem movimentar isso. Geralmente, assim, quando me perguntam ou quando conversamos sobre o assunto, a gente começa buscando, né? Você me procura, por exemplo, tá sem motivação, sem ânimo. Geralmente, eu começo numa conversa leve, buscando saber o que te representa, quais são as coisas que você faz, que você gosta. Coisas que você fazia, mas sabe aquela correria do dia a dia, que aquilo vai se perdendo, aquilo vai ficando para trás. E isso acontece muito nos trabalhos ao longo dos atendimentos, quando chega, né, uma interagente falando, nossa, voltei para o Pilates, voltei a correr, porque tem esse convite. Não necessariamente você precisa fazer o que fazia, mas é você trazer... É como se fosse o que te fazia bem? O que te fazia bem. E você pode descobrir outras coisas a partir daí. Como você falou, a da dança, né? Eu adoro várias danças também, né? Tem essas que são práticas integrativas. Eu sei que você é forrozeira. Eu sou forrozeira. Agora estou mergulhando no zouk, na lambada, o lamba-zouk também. Dança de salão. Eu já fiz dança indiana, já fiz dança do ventre. Eu sou um ser dançante. Cara, é muito bom, né? Então, é aquilo que te representa, aquilo que te nutre. Aquilo que te nutre. Então, essa pergunta, às vezes, ela não é feita diretamente, mas o que te nutre? O que faz sentido para você? Perfeito. Né? E aí, dentro dessas práticas que você faz, tem alguma que você acredita que seja a que mais te dá um retorno positivo? Então, é uma pergunta comum também. Qual é a que vai dar resultado, a que vai dar resultado, qual é a melhor? Ou quando a pessoa me procura, né? Minha questão é essa. Qual é a melhor terapia para mim? O que eu retorno para ela? Vamos construir juntas essa possibilidade? Porque tem pessoas, por exemplo, que não se afinizam, sei lá, com o reiki, por exemplo. A maioria das pessoas que eu conheço relaxam, amam o reiki, se sentem bem. Mas eu conheço uma pessoa que diz que não gosta porque teve uma experiência ruim. Então, a partir dessa escuta, desse acolhimento, que foi uma outra palavra que eu acho importante, né? Então, assim, se eu te escutar em profundidade, como eu falei, o que te nutre, o que te representa e o que te conecta. O que te conecta com você mesmo. O que te conecta ao seu sagrado, né? E sagrado aqui é uma palavra que ela não necessariamente tem um vínculo religioso. A gente estava falando também da questão da espiritualidade. Eu vou te perguntar depois sobre essa questão da espiritualidade. Mais na frente. Então, são perguntas profundas. O que te conecta? O que faz você se sentir pertencente? O que faz você se sentir no seu lugar? Entendi. E aí eu vou apresentar minha mala de... Claro que tem esse feeling, porque quando a gente está conversando, é também um trabalho que ele abre um campo para a intuição também, porque tem o que você está falando, mas tem também o que seu campo está trazendo, porque a gente tem práticas que trabalham muito com a questão do campo. Uma que isso é bem evidente, é a constelação sistêmica, mas não só. Você do floral. A pessoa ela vai trazer, mas não é aquele 1 para 1. Ela tem isso, então não é. É um conjunto. É um conjunto de coisas. Né? Por exemplo, a gente pode até, Lu, trabalhar, assim, até só te cortando, mas só para te dar uma
Eu costumo dizer, quando você falou assim do seu eu, né? Do que você gosta, se ligar consigo mesmo. Eu costumo dizer que o floral, ele faz com que você se ligue com o seu eu interior. E dali você vai se conectar. E assim, tem algumas pessoas que dizem assim, floral não dá certo, não. Demora muito. Mas as pessoas não percebem que é sutilmente que a gente faz a nossa transformação. O floral, ele não vai vir como um alopata que vai fazer você dormir, que vai fazer você mudar o seu pensamento, o seu sentimento, deixar a raiva que você carrega, ou a emoção, os seus medos. Não, ele vai transformar esse sentimento e você vai se conectar com o seu eu verdadeiro, o seu eu interior. É um autoencontro. É um autoencontro. Então, a gente trabalha isso. O autoconhecimento, o autoencontro, o autoacolhimento. E essa transformação, ela é um desdobramento. Porque isso que você trouxe é comum. Eu ia até falar um pouquinho, porque a gente está falando das práticas integrativas, mas o que é isso, né? Práticas integrativas, um nome grande, né? O que são as PICs? São exatamente recursos terapêuticos, ferramentas, práticas que buscam, que promovem, que convidam a uma autorregulação do corpo. É o que a gente chama de homeostase dinâmica, né? Então, o sintoma, o que a gente entende por sintoma, o que a gente entende por doença, é o quê? É o corpo num estado de desarmonia ou de desequilíbrio. Então, essas práticas, elas são um convite ao corpo se autorregular. Então, são práticas que elas têm recursos mais naturais, mesmo que se utilize de insumos. Tem a homeopatia, tem o floral, tem a aromaterapia, que são o uso de substâncias, mas eles têm uma natureza, digamos assim. Sim. Ficou redundante, uma natureza mais natural, mas eles têm uma base mais natural. Então, eles ajudam o corpo a se autorregular, eles incentivam o seu corpo a se autorregular. Então, eles são atravessados por essa escuta, essa horizontalidade, essa visão integrativa do corpo, do ser humano e da saúde. O que é essa visão integrativa? São os aspectos físicos, emocionais, mentais, sociais e esta palavra está na definição do Ministério da Saúde, a dimensão espiritual. Então, o próprio Ministério da Saúde considera a dimensão espiritual, ou seja, ela é desvinculada do aspecto religioso. Ela pode ser considerada dentro da religião de cada pessoa? Com certeza, mas quando a gente fala a palavra sagrado e espiritual nesse contexto, essa conexão com o seu eu, com o seu eu maior, o seu eu superior, e aí cada um dentro do seu entendimento. Então, isso é fundamental trazer, são premissas das práticas integrativas, né? Deixa eu só te perguntar aqui, porque assim, é exatamente a pergunta que eu ia fazer, não te cortando, mas já te cortando, porque assim, que você acredita, porque você já falou que dentro do SUS, no Ministério da Saúde, já se acredita nisso, né? Isso, já tem se aceita e tem regulamentado. Isso. Então, assim, você acredita que a espiritualidade pode ser aliada nesse processo? Então, de autocura e autocuidado? Dentro da, digamos assim, da perspectiva de cada um, dentro do entendimento e da crença de cada um, sim. Porque, por exemplo, tem pessoas que podem ser agnósticas, ateias, céticas. Isso para mim, inexiste, é uma grande besteira. Sabe aquela história? Tá tudo bem. Isso aí, eu costumo falar isso. E tá tudo bem. E porque quando você vai percorrer as práticas e os terapeutas, né? As terapeutas e os terapeutas, nós vamos ter que é lindo, essa diversidade. Então, da sua crença filosófica, religiosa ou não. Então, tem quem não considera essa dimensão, acha que isso não é considerável, sim, tá tudo bem. Porque aí eu já vejo para um lado de um preconceito, né, Luciana? Em alguns Porque casos, assim, sim. A gente fala de um setembro amarelo, que a gente fala de um autocuidado, de uma prevenção ao suicídio, né? A gente vem aí de tantas outras coisas que a gente acontece, que as pessoas, por exemplo, falamos aí nos episódios anteriores da mulher, da violência contra a mulher, e mulheres aí podem entrar, já não aguentam mais aquela vida, e aí vão e podem cometer um suicídio ou entrar numa profunda depressão. E as pessoas, por preconceito, não veem que, de repente, uma prática
integrativa, que não seja um psicólogo propriamente dito, porque também tem pessoas que não gostam de psicólogos. Para que eu vou lá? Eu vou falar tudo da minha vida para aquela pessoa. E a prática integrativa, vou dar um exemplo do Reiki, simples, que é um momento que você está relaxe, conectado, como se você estivesse meditando e uma outra pessoa está vibrando energia, podemos falar assim? Uma transmissão uma de energia transmissão de energia para você, né? Isso. Então, e por conta de algumas religiões, existe um preconceito. A pessoa, não, eu não quero isso, porque isso é espiritual. É passe. Exato. E não é. Tem isso. Mas dentro disso, existe todo um contexto. Os florais são feitos de uma flor, que ele é feito de um determinado momento, de um sol, de uma luz, de uma água pura, de um local, e tudo muito natural. Como você acabou de falar. São recursos naturais. Todos recursos naturais. E aí vem um reiki, que é a sua energia, uma pessoa que precisa estar bem. E aquela sua energia você doa pro outro. E eu costumo dizer o seguinte, que a gente aprende muito mais com a escuta. Lembra? A gente conversou também outro dia sobre isso. Nós aprendemos a ouvir o outro sendo terapeuta. Porque a gente fala pra caramba, né, Lu? Sim, essa troca é muito rica, né? Isso. Essa troca é muito Mas rica. assim, no dia a dia, nós somos pessoas que a gente fala, se comunica e tal, que tem gente que é mais fechadinha. A gente gosta de compartilhar, né? Tudo aquilo que nos transborda. Exatamente. Por isso essa veia importante. integrativa que eu costumo dizer. Sim. Porque quando você se abre a outras terapias, você consegue disseminar muito mais para outras pessoas. E até pegando esse gancho, né, do que você trouxe, quando às vezes tem... Do preconceito, quando às vezes é confundido com religião. E aí tem a ver com a pergunta anterior, qual que é a melhor? Para uma pessoa que não considera o reiki, porque o reiki é passe, né? Sim. E então, para ela não vai ser melhor. Sim. Aquilo para ela não só não vai representar, como aquilo pode criar até um distanciamento. Sim. Então... para ela não vai ser. Então eu vou oferecer outra. Eu vou ficar tomando esse, não sei o que é isso, garrafada, fisioterapia. Gente, é garrafada. Né? Então, e isso tem a ver com essa escuta e o acolhimento do terapeuta. Entender que se aquilo não faz parte do universo dela, aquilo pode ser visto como uma afronta. Sim. Eu não vou a dança circular. Gente, eu sou suspeita, eu não posso falar. Mas para alguns vai lembrar o quê? Roda de umbanda, não sei, assim, vai lembrar. Não, eu acho que remete muito a... Outro dia eu tava lembrando disso. Assim, eu não sei, né? Eu já vi você fazendo... E aí eu queria até que você falasse um pouco mais sobre... Não tava nem aqui sobre a dança circular, mas eu vejo muito... Ciranda? Ciranda. Não, ciranda não. Eu vejo muito a fogueira... Sim. Com bruxas. Sim, dos ciganos. Como é que é? Aquele... Tem uma série que fala muito da... Esqueci total. Dos ciganos também. Ciganos na roda. Porque estão dançando, porque tem uma música mais E você instrumental. percebe nos eventos pessoas que vão se afastando, assim, porque se você cria um campo de percepção, então você percebe que algumas... Eu não participo dessas coisas. Sim. E você também vai internalizando de que tá tudo bem. O importante é ela tá bem. Então, você vai oferecer, olha, tem o aurículo, tem a massagem, constelação. Então, constelação, não, a pessoa tá incorporando. Então, assim... Então, de fato, é você se abrir para as ferramentas que você tem e a pessoa ela vai se afinizar. Então, a bem da verdade, assim, qual é a melhor? É a que mais tem representatividade para aquela pessoa. É aquela que vai ressoar para aquela pessoa. E te falo mais... Muitas vezes você começa com uma determinada prática, porque ela se afiniza com aquela, daqui a pouco ela vai se abrindo. Sim. Para as outras, né? Porque o que é o reiki? É a transmissão de energia vital, né? Ou seja, a energia vital, ela tá em todo o ambiente. Então, quando a pessoa entende, eu falo, gente, o reikiano é o cabo do celular. A energia não está no cabo. A energia está lá na rede elétrica. Isso. O que o cabo faz? Ele conecta com a energia elétrica pra e passa para o celular. O reikiano é o cabo. Bacana. O reikiano é o cabo. É só um instrumento, né? É um instrumento. A gente fala, um dos símbolos do reiki é o bambu, porque nós somos, a gente fala, é o bambu oco. Legal. A água passa pelo bambu,
hidrata o que precisa ser hidratado, nutre o que precisa ser nutrido, mas o bambu também se hidrata. Perfeito. Que você não fica cansada, fala assim, se você estiver conectado com essa energia vital, você se beneficia também, né? E aí fala da dança, então, da circular. Da dança. Porque é legal, né? Aí você puder abrir aqui pra gente a logo da Luciana é uma flor de lótus, né? Que é lindo e geralmente terapeutas usam muito flores para se conectar. Isso é um símbolo de tudo, né? Você faz yoga também, não é isso? Então, da yoga, a flor de lótus vai representar tantas outras coisas. E uma mulher dançando levemente e que se remete a uma flor e tal. Então, a logo é muito significativa, eu adorei. E quando tem um significado importante, eu acho importante a gente mostrar. E aí, conta pra gente sobre a dança circular. Sobre a dança circular, né? Quer dizer, como a ela dança, funciona, né? Como essa ferramenta e, como você perguntou do yoga, então eu trabalho também com yoga dance. Ou seja, você pode praticar yoga dançando. Porque não conhecia, eu quero conhecer então, isso. você vê um mundo de possibilidades, né? Porque o yoga é conexão. O que é o yoga? Conexão. Então, se você está se movimentando, se você está dançando, se você está se expandindo e essa conexão acontece, você está praticando yoga, né? E a dança circular. A dança circular, então, é uma das 29 práticas. Elas são danças realizadas em roda, né? Então, a característica básica é em roda. Você traz determinadas músicas com movimentos previamente sugeridos, que a gente chama de coreografia, mas é algo bem assim aberto, orgânico. Então, você tem passos específicos com a liberdade de cada um executar aquele passo da sua forma. Vou dar um exemplo. Se você tiver algum movimento que vá lá até o chão, trazer a energia da terra e tudo. Se a pessoa tem um problema de coluna, então ela vai precisar ir até lá? Não, ela vai fazer aqui, entendeu? O importante... Então, o importante é ser acessível. Então, pessoas cadeirantes, com dificuldade de locomoção. Tinha uma integrante de um grupo que eu participava, inclusive, da dança circular, que ela tem... Aquela que faz... labirintite. Imagina uma pessoa com labirintite. Não dá nem pra girar, né? Pois ela participava com a gente. Legal. Por quê? Porque a ideia é integrar, é trazer. Então, as danças circulares são danças realizadas em roda, com músicas e passos previamente trazidos, elaborados e sugeridos pelo facilitador. E aí, por exemplo, quando você falou que você desce, traz energia do chão, né? Porque a gente fala que, pra mim, né? Energia é tudo. Eu digo... E aí, minha equipe hoje já em Catari, bem que você fala da energia, né? Por exemplo, quando chega alguém no coworking, né, Luciana, pra gente e fala assim, nossa, adorei a energia. Exato. E assim, é um coworking, é um local de trabalho, tem empresas, tem vendedores, tem todo tipo de negócio ali. E não é um local, né, de terapia. Não é. E quando a pessoa chega e diz, gostei da energia, a energia está comigo. Está no meu ambiente, está em todo lugar. Exato. E isso é muito legal. E aí, quando você fala, até ia falar uma outra coisa, mas aí eu vou falar depois. Quando você fala da energia, aí a dança, ela vai trazer, assim, movimentos que vai trazer as energias. A energia do chão, que a gente traz, que é onde a gente pisa e tem uma energia, né? Exato. Tem algumas pessoas que dizem, vamos botar o pé na grama, vamos botar o pé no chão. Conexão. Pra ter a conexão. Isso. Com você. Tudo é conexão, né? Tudo que a gente tá falando aqui. Tudo é conexão. Por isso é integrado, né? E aí tem movimentos, tipo, pro céu, pro universo, e pra essa tudo. Energia, e isso que e você vai falou é importante. Circulando essa energia. Porque... Rodando. O círculo seria isso? Porque você pode, inclusive, fazer a dança circular sem rodar, parado. Sim. Por exemplo, eu e uma colega participamos de uma conferência, de um congresso, onde a gente foi convidado para fazer dança circular. Só que chegando lá, era um auditório com cadeiras. E aí, fizemos a dança, as pessoas no auditório, na cadeira. Por quê? Porque os movimentos circulam, entendeu? Porque qual é a questão da dança circular? É você circular a energia. Um cadeirante, uma pessoa cadeirante, uma pessoa... Eu já fiz um trabalho no INCA, que foi maravilhoso, de dança circular, e no Hospital Federal de Ipanema. E fizemos, inclusive, com pessoas acamadas. Então, a roda foi no entorno da cama e teve um quarto que a gente não podia entrar. A gente fez do lado de fora do quarto e o profissional de saúde fez com a pessoa na cama. E não é dança circular?
Nossa, que bacana, Aqui, Lu. a energia circulou? É dança circular. E é vai dança trazer circular. a cura. Quando a gente fala de cura, as pessoas pensam assim, eu vou me livrar disso. E eu entendo muito que a cura é uma cura interior, de você com você. É o seu auto-perdão, é o seu autocuidado, é a sua autoajuda também. Sim. E a pessoa que está doente, nesse caso, de um INCA, talvez você não consiga curar o câncer propriamente dito, mas você vai curar aquela pessoa naquele momento, de uma dor que ela possa estar sentindo, de um momento que ela possa estar vivendo, até de agonia pela doença. Você acredita nisso? Sim, esse conceito, né, de cura, Isso. ele é muito profundo, ele é muito complexo, Isso. exatamente por isso. As pessoas né? acham que a cura, né, Lu? Que é cura? É a cura é você não ter mais aquilo. É isso. E eu não entendo, não. É, porque dentro dessa visão integrativa, né? O que é saúde, o que é doença, o que é cura, né? E então a gente fala desse reencontro consigo, dessa reharmonização nessa perspectiva integral, né? De um trabalho de autoconhecimento e autocuidado, porque aí você amplia a dimensão dos conceitos de saúde, doença e de cura. Né? E que é isso que você falou. Então, se você está buscando essa harmonização, esse encontro consigo, se aquele momento para aquela pessoa foi nutridor, trouxe um encontro, trouxe em algum nível de bem-estar, enfim, então o trabalho ele está sendo feito. E pegando esse gancho, eu só queria fazer uma observação também, que é um dos pilares das práticas integrativas, né? Então, esse conceito de integralidade nessas dimensões de saúde, o conceito de complementar, porque o nome é enorme, práticas integrativas e complementares de saúde. Por que complementar? Porque ele não vem substituir ou concorrer com os cuidados medicinais convencionais. Ele não vem concorrer com a alopatia, ele não vem concorrer com a medicina convencional. Então, ele é complementar, ou seja, você faz o seu acompanhamento médico, você faz o seu tratamento médico, você toma os seus remédios, e então ele vem somar, ele vem agregar, porque isso é uma pergunta. Porque tem gente que vai falar isso. Remédio. Perfeito. Gente, jamais. Perfeito. Então, isso é muito importante, né? Ele vem caminhar juntos. Tanto é que está no nome oficial, né? E complementares. Complementar. Né? Isso então, mesmo. isso é muito importante. Então, gente, não no caso do câncer, né? Como você trouxe, existe uma instituição maravilhosa chamada Instituto Zen Câncer. Então, o Instituto Zen Câncer, ele atende pessoas com câncer com práticas integrativas. Que então, bacana. Instituto Zen Câncer. E é esse trabalho. Então, assim, o reiki vai curar o câncer da pessoa, ele vai trazer uma qualidade de vida para aquela pessoa, de forma que ela tenha um suporte energético, emocional, físico também, porque dentre essas pesquisas, né, até trazendo isso que não tem uma comprovação, existem várias pesquisas que isso, em muitos casos, otimiza o tratamento, minimiza os efeitos colaterais, então a pessoa não vai deixar de fazer quimioterapia, não vai deixar de fazer nada. Mas ela faz um reiki, ela faz uma meditação, uma acupuntura, enfim, aquela que para ela fizer mais sentido. Então, sim, há muitos estudos que mostram o quanto você pode, né, são possibilidades, otimizar aquele tratamento, seja no nível do tempo de resposta, seja no sentido de minimizar os efeitos colaterais, os aspectos emocionais que a gente sabe que afeta a imunidade da pessoa. Então, pessoas que podem estar deprimidas, podem estar desesperadas, com ideação suicida, que aí entra no caso do CT. Como a gente sabe que há muitos casos de pessoas com tratamentos de doenças graves em que elas deprimem, isso afeta o sistema imunológico delas, e isso sim pode vir a piorar o caso. Então, essas práticas, né, elas não necessariamente vão curar aquele sintoma. Isso também pode acontecer, como há casos em que acontece sim. Né? E mas é comprovado, né? É comprovado que em muitos casos isso acontece sim.
mas elas são aliadas do tratamento convencional. Então, se elas ajudam o seu corpo a se autorregular, ela vai ajudar o seu corpo a responder o tratamento. Então, há casos, sim, de redução de tempo de tratamento, melhora no nível de resposta, melhora no estado emocional, né? Para que a pessoa ela possa, inclusive, passar por aquele momento. Tem um caso que foi danças circulares com mulheres mastectomizadas. Olha que danças bacana. circulares com mulheres mastectomizadas, né? Então, assim, além de ser uma prática que ela tem a questão física, né? Sim. Porque é um movimento físico, a socialização, a autoestima, Sim. né? Mexe com muita coisa, mexe né? com muita coisa. Na verdade, eu até costumo dizer o seguinte, mas assim, eu acredito que o único medicamento desse que você está falando assim, não vai parar de tomar um medicamento de um colesterol, um triglicerídeo, pode até mudar, talvez, mas uma pressão alta e tudo, mas dependendo de um remédio, se for um remédio controlado para dormir, talvez uma terapia floral vai te ajudar. Ou até um reiki pode ajudar também. Isso que a gente traz, porque assim, a gente não vai mexer na medicação. Porém, o que já se percebeu em muitos casos, se você faz práticas que aumentam, como a gente falou, a sua homeostase interna, o médico que te acompanha, se as suas taxas começarem a melhorar, o próprio médico vai começar a regular essa medicação. Isso aí. E tem casos de redução de medicação e tem casos até que de pessoas que não precisaram mais. Sim. Mas não é o terapeuta integrativo que vai mexer, é a resposta do organismo dele, que em muitos casos, de fato, melhora. Nossa, eu tomava remédio X quantidade, reduziu para o mínimo, agora é a manutenção. E muitas vezes os médicos ficam assim, abismados, né? E por isso, né, Luciana, a gente pode dizer que o Ministério da Saúde aceitou a integrativa por isso. Porque já tem casos que não são só comprovados. Comprovados, sim. E aí, Lu, eu queria que você, de repente, assim, hoje, se eu chegasse para alguém e falasse assim, qual é a dica que você diria para alguém? Diria não, né? Daria, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Isso aí tem que até botar aquela tarjinha preta e tudo mais. Mas vamos lá. O que você hoje daria de dica para alguém que se quisesse começar hoje alguma coisa para o seu autocuidado, para a sua autoajuda? Quando me fazem essa pergunta, né? Primeira coisa... E qual a técnica que você daria hoje? Que eu sugeriria, né? Primeira coisa é essa postura da escuta e do acolhimento, né? Então, quando a pessoa já se sente, que é uma prática, né? Quando a pessoa já se sente ouvida e acolhida, isso já traz um primeiro efeito. Então, a partir do que ela trouxer, do que ela considera importante para ela, eu pego essa deixa para poder entrar. Então, eu perguntaria, assim, ouviria e perguntaria. O que para você é importante? O que você gosta de fazer? Que nesse momento é possível, claro. Sim. É caminhar na praia? É dançar? É ler? Nossa, tem tanto tempo que eu não leio nada para mim. É ir num cinema? É ligar para um amigo? É tomar um café? Geralmente são coisas que eu converso com as pessoas que eu atendo, né? Nesse momento, tem algo que seja possível você realizar? Nossa, tem uma amiga que há tanto tempo eu não ligo. Como seria se você... E tem histórias muito interessantes. Nossa, uma amiga minha que eu não falava com ela há 10 anos, voltou a falar com a pessoa, pessoas que às vezes não estavam se falando. Então, eu começo por aí. A escuta, o acolhimento, pergunto para ela o que a nutre, o que é importante para ela. E com relação à prática, eu conversaria com ela. A escuta já te dá sinais. Sim, né? De qual prática? De quais práticas. E aí eu mostro, né? Ofereço minha mala de ferramentas e eu dou esse feedback. Dentro do que eu ouvi de você, me veio, sei lá, floral. O que você acha? Aí não vou ficar tomando, eu esqueço. Então o que você acha? Aurículo. Porque a aurícula a gente coloca os pontinhos, aperta. Então muito. Você vai... construindo. E muitas vezes aquelas práticas que no início não eram bem aceitas, em alguns casos eram como a constelação, que muitas vezes é polêmica, então tem casos assim, eu acho que eu estou preparada para fazer a constelação. Legal isso, legal. Então, hoje, se você... para essas pessoas que já perderam esperança, que não
Vamos supor que seja uma pessoa, falando de Setembro Amarelo, né? Sim. Uma pessoa que perdeu a esperança, que não sabe mais o que fazer, né? Qual a mensagem de autoajuda você deixaria para essa pessoa? Eu creio que essa questão do autocuidado, eu vejo muito assim ligada a essa questão do autoconhecimento, sabe? Assim, eu faria um convite para essa autoescuta, esse autoencontro, porque o primeiro passo, a meu ver, para eu falar algo, ou seja, para ela me ouvir, aí vou meio que bater na mesma tecla. Então, para ela estar aberta a me ouvir, eu acho que ela precisa se sentir ouvida primeiro, sabe? Porque geralmente são pessoas que elas não se sentem ouvidas, elas não se sentem compreendidas. Para que eu vou falar? Se eu vou falar, vão me dar conselho, vão me criticar, vão falar por que você não faz isso ou aquilo. O julgamento também. Um julgamento. Então, assim, claro que muitas vezes, quando alguém faz isso, é porque quer ajudar. Tipo assim, não sabe o que fazer, então, às vezes... Mas, então, eu creio ser um diferencial. Antes de eu dar uma dica para ela, ou de eu falar alguma coisa para ela, eu me empenharia dela se sentir ouvida. Você quer compartilhar comigo? Você gostaria de falar alguma coisa? Às vezes a pessoa não quer falar. Também tem isso. Às vezes não é resistência, a fala. né? É resistência. E às vezes ela já está cansada, mas eu vou falar. E às vezes a presença, sabe aquela coisa? Às vezes você tá ali com ela, então um sentimento de acolhimento. E a partir daí... buscar com ela coisas que façam sentido para ela, porque é quando a pessoa sente que não tem sentido. Não vou falar nada porque ninguém vai me entender, eu não vou fazer nada. E aí você entra numa certa... Como se fosse assim, a gente tá falando da circulação de energia. Sim. A sua energia, ela fica inerte. Ela fica inerte. Então, como é que você faz essa energia circular? A meu ver, que tem a ver com os princípios da própria constelação familiar, que é um princípio básico, que é o do pertencimento. Se você não se sente pertencente a lugar nenhum, então é como se você entrasse no modo de tanto faz. O que eu tô fazendo aqui? Tanto faz como tanto fez. Nossa, arrepiei agora, né? Então, convidá-la para um resgate desse lugar de pertencimento. O que te faz te sentir pertencente? Muito interessante essa colocação, muito legal. Aí, Lu, você falou aqui, você falou assim, eu queria fazer uma prática, tem umas práticas que você faz e tal. Então, assim, essa prática que você quer fazer, né, que você perguntou, posso fazer uma prática? Ela seria uma tarefa para quem não tem coragem de falar, de se comunicar, que não se sente pertencente, para já começar a fazer em casa? Sozinho, sozinha? Indicar alguém, alguma coisa assim? Sim, já seria um convite para esse reencontro, né? Para esse reencontro, para esse movimento de autocuidado, de autoconhecimento e de autoacolhimento. Porque quando você se sente acolhido, sabe aquela história assim? Você sentir que eu tenho a mim, sabe? Sim. Eu tenho a mim. Sim. Então, eu acho que é um convite para esse mergulho. Se você consegue sentir que você tem a você, acho que já é um importante passo para isso. Então, vamos à prática? Estamos quase no final do nosso podcast. E aí a gente consegue... Eu não sei o que você quer que eu faça. Vamos fazer juntas? Eu vou fazer também? Vamos fazer. Eu também vou. É o quê? Uma meditação? É o quê? É uma prática de atenção plena, de respiração. Eu gosto de... Como se fosse um mix, né? Então, uma respiração plena, com algumas visualizações e afirmações. A ideia realmente é um convite a esse autoencontro. Então, eu convido a você que está aqui com a gente nesse episódio para fazer a prática junto com a gente, porque ainda falta o final do nosso episódio. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu convido vocês a, primeiramente, quem quiser pode fechar os olhos ou descansar o olhar para baixo. O importante é trazer essa disponibilidade interna e convidar a levar a atenção para a respiração.
Apenas observe a sua respiração. Não é necessário controlar a respiração, controlar a entrada e saída do ar, apenas observar. Observe o ar entrando e saindo pelas narinas ou pela boca, para quem for o caso. Perceba os pulmões enchendo de ar, o peito inflando, esvaziando. Observe a sua disponibilidade na cadeira, enfim, aonde você estiver sentado. Observe como está o seu corpo, se seus pés estão no chão, apoiando. Ao inspirar, perceba o peito enchendo de ar, esvaziando. E se o pensamento for para um outro lugar, tudo bem. É só voltar a sua atenção para a sua respiração. E se houver algum desconforto nesse momento, um desconforto que pode ser de ordem física, emocional, apenas observe esse desconforto, não precisa tentar se livrar dele, não precisa se apegar a esse desconforto, se é uma dor, uma pressão, uma tensão. Observa onde se concentra esse desconforto. Olhe com generosidade, com amorosidade, com acolhimento. E ao inspirar, leve energia vital para esse ponto. Imagina a energia vital envolvendo esse desconforto e, se possível, diluindo. E ao soltar o ar, solta esse desconforto. Quem quiser dar um suspiro, imagina que você está abrindo um saco de areia, deixando sair todo aquele peso na sua expiração. Inspira e solta lentamente o ar. Vai deixando esse desconforto sair. Onde estiver tenso, pode distensionar com generosidade e amorosidade. E o convite agora é de uma respiração profunda e a expiração lenta, natural. A gente inspira, enche o peito de ar e deixa o ar saindo bem lentamente. Perceba o que acontece com o seu corpo enquanto você faz esse movimento. Se possível, observe os batimentos cardíacos durante a expiração. Inspira. Solta. Mais uma vez. Inspira. E solta o ar, solta o peso, solta a tensão. Qualquer tipo de desconforto, solta na expiração. E cada um no seu tempo vai retornando a consciência para essa sala, para o seu corpo, disponível no assento, seus pés no chão. E no momento em que achar necessário, vai lentamente abrindo seus olhos. Que bom! Gratidão. É um momento muito gostoso. E aí, Lu, eu penso também, né, que isso é hoje a prática da meditação. Vamos falar assim, que a gente acabou de fazer uma prática de meditação, né? Você usou uma outra palavra, um outro termo, mas hoje ela é colocada em diversas religiões. Hoje ela já virou uma prática universalista, eu acredito. Sim. Que você dá um momento para você acordar, respirar. Muitas pessoas fazem a prática pela manhã, mas se você está aqui assistindo esse podcast, teve a oportunidade de fazer esse exercício com a gente,
faça o momento e a hora que você se sentir necessário. Se você passa por alguma necessidade de autoajuda, nos procure, que aqui nós temos terapeutas que ajudam pessoas. A Luciana é a nossa primeira cliente que veio aqui hoje trazer, trocar essa energia e a sabedoria dela. E aqui nós somos um coworking que temos um espaço para você trabalhar, que você precise se conectar com você também, com o seu trabalho, e também temos terapeutas para te ajudar nisso. Então, indique, divulgue esse podcast para outras pessoas que precisem participar, fazer uma técnica também nesse sentido. Lu, estamos quase no final do nosso podcast e eu queria muito agradecer essa oportunidade de você ter vindo aqui. A gente tem um quadro que é Raízes Finais, que é um bate-bola que a gente faz com o cliente, com algumas perguntas, e eu quero saber de você algumas coisas mais particulares, mas vamos começar. Uma palavra que define família para você. Conexão. Com relação ao trabalho hoje, como você se sente? Realizada. Um defeito que virou uma qualidade. Ou um aprendizado. Eu me considero uma pessoa muito observadora. E isso... Você achava que era defeito? Quando eu me distraía com algumas coisas que eu observava e sentia, eu acho que eu tenho esse senso de percepção, talvez seja melhor. Então, quando eu consigo trazer isso para agregar aquilo que me move, então isso se torna uma potência. Ao invés de ser um distraidor, ele passa a ser um agregador. Uma palavra para dizer o empreendedorismo para você. Uma palavra. É um investimento num sentido bem amplo, né? Profissional, pessoal, financeiro. Financeiro, né? Um desafio, né? Um desafio. Algo que você ainda quer estudar com esse currículo que você já tem, mas eu não duvido que você ainda não vá. Alguma outra prática, alguma coisa que você ainda queira estudar? Sim, tem algumas práticas que eu ainda quero fazer. Inclusive, uma delas é a prata da casa, que dessas 29 práticas, a gente sabe que elas têm origens em diferentes culturas, em diferentes países. Mas... No Você Sabia, dessas 29, uma prática é brasileira. Ela é a prata da casa que nasceu no Brasil e ganhou o mundo. Prata da casa? Porque, por exemplo, conhecia. O reiki... Não, prata da casa que eu falo assim, desculpa, é brasileira. Que fosse o nome. Não, é a prata da casa porque o reiki é do Japão e tudo mais, né? Então, tem uma que é brasileira, que é a terapia comunitária integrativa. Ela nasceu no Brasil, é uma prática brasileira e ganhou o mundo. Então, essa é uma que eu quero fazer, a bioenergética também. Agora, fora desse ramo, algo que eu quero muito fazer é aprender Libras. Libras, eu tenho paixão por Libras. Eu quero muito aprender, Lu. É uma coisa que eu me sinto em débito comigo mesma. Por não fazer. Por não ter feito Libras ainda. Seria como, assim, você trabalha com práticas integrativas e você não saber Libras, é como se faltasse ainda conseguir se comunicar com outro tipo de pessoa? De público, porque é uma ferramenta de acessibilidade que eu me arrepio de novo. Eu me sinto em débito. Então, Libras eu quero muito. É muito interessante. Qual a sua relação com Deus ou espiritualidade? Hoje, assim, quando me perguntam, né, sobre a minha religião e tal, eu já percorri alguns caminhos religiosos. Hoje eu me considero uma pessoa conectada com essa dimensão espiritual, né, com a representação do divino, a representação do espiritual. Porém, hoje eu não me considero com um vínculo formal a uma religião específica, né? Você é espiritualista? Espiritualista, né? Porque essas práticas, como eu falei, o próprio Ministério Público, na definição, tem lá a dimensão espiritual. Então, com essas práticas, para mim, elas intensificaram isso, né? Esse aspecto tem a ver com a sua conexão com o eu superior, com o divino, com a criação, com essa energia vital. Sim. Né? Medo de? Medo de...
Bom, a primeira coisa que me veio é assim, medo de não dar conta daquilo que eu acredito que eu vim realizar. Foi quando você falou assim, né? Porque são tantas as demandas, parece que é um caminho meio que fractal, né? Você Sim. abre uma porta, então... Às vezes eu fico assim, será que eu estou dando conta de fazer? Será Sim. que eu estou fazendo o suficiente? Não sei se é bem um medo, mas talvez uma preocupação. Autocobrança também, e querer fazer o melhor, né? Fazer Pelo outro também. Como você fala, de cuidar do outro, né? Um arrependimento. Um arrependimento. Se não tiver, também. É porque eu sou uma pessoa que eu me lanço tanto. Né? Já eu fez de acho que tudo, eu teria né, Lu? me arrependido se eu não Tivesse tivesse feito. Seguido que você, a sua intuição, né? Eu sou para quem, enfim, acredita, meu sol é escorpião. O escorpião, ele Vai, se né? lança, ele vai, né? Então, eu não sei, talvez algo que E um sonho que ainda não realizou? Ai. Pensei que esse ainda fosse mais fácil, viu? Pra você. Eu acho que é essa expansão, porque realmente eu tenho sede de aprender, né? Então, não sei se é um sonho, mas essa busca, talvez o medo de eu cansar, de eu entregar os pontos. Você é tão aberta, muito ampla, e você não conseguir chegar a tudo que você quer. Meus sonhos, acho que eles estão em movimento, em construção. Muito Cada bom. porta que se abre, para mim, é como se é um mundo de... Porque uma das práticas que eu trabalho, que não estão aqui nas 29, mas que trabalha nesse conceito, são as barras de Axis, né? Ainda também tem barra de Axis. Trabalho com barras de Axis. Aí eu não citei porque não está oficialmente nas 29. Sim. Então, as barras de Axis trabalham com a cocriação de possibilidades, né? O que mais é possível? Sim. O universo me surpreenda, como eu posso melhorar... Então, sonhos não realizáveis, eles estão a caminho. Legal. Né? Então, eles estão a caminho. Lu, é engraçado, né? Quando você falou isso, eu me lembrei muito de o início da Trulli. Né? Eu falei, a gente é um coworking, para quem não conhece. Nós somos um coworking, ficamos em frente ao Norte Shopping, na Zona Norte do Rio de Janeiro. E tudo começou com um sonho de que eu achei que eu, sendo terapeuta floral, eu ia tornar o meu espaço um espaço terapêutico. Essa era a minha ideia, minha visão. Só que eu sou uma empresária, eu sou administradora, meu esposo trabalha com tecnologia, eu ainda, né, também ainda estou nesse mundo, né? Então, eu sou o mundo também, como você. Você está aí abrindo esse espaço, aí, esse leque enorme, né, na integrativa, mas eu ainda não saí como empresária, e eu gosto disso. Eu me alimento... Eu digo que eu me alimento, aprendi a escuta, aprendi muito com a terapia, mas ainda estou muito no operacional mesmo, gosto de atender de cliente. Acho que isso é o meu mundo também. E foi muito bacana, eu lembrei aqui agora, né? Falando assim de talvez essa conexão que a gente teve do início da Trulli. Eu não sei se você sabe. A gente começou aqui quando eu tinha as salas, eu não tinha as salas prontas, com móveis, que a gente ainda não sabia o que seria. E eu fiz um projeto com algumas amigas na área de terapia, acho que quando você falou de barra de Axis, foi legal. Então, a gente fazia, assim, uma sexta-feira com terapia, com valor mais acessível, a valor social. E essas minhas amigas se colocavam aqui, o valor arrecadado era dividido para o aluguel do espaço e a gente escolhia uma instituição, um local, uma pessoa que estivesse precisando de um socorro, de um alívio, enfim. E a gente dava esse dinheiro para a pessoa e levava alimento não perecível que a gente arrecadava. Uhum. E era com as práticas. Então, nós tivemos aqui constelação familiar, barra de Axis, acupuntura, eu com floral, reflexologia. E foi muito legal. E é isso. Por isso que eu digo, aqui sempre vai ter que ter uma sala de atendimento terapêutico. Não porque é só para mim, mas é porque eu acredito que o empreendedor e o empresário precisam disso dentro do movimento para a gente se transformar e crescer. Mesmo que alguns aqui dentro não pratiquem e não conheçam e não se deem essa oportunidade, porque estão sempre trabalhando com isso, com aquilo outro, mas eu acho que essa é a ligação.
Então, agradeço mais uma vez. Obrigada, porque esse momento foi um momento de eu me conectar com a essência verdadeira da Trulli, né? E aí, o nosso presente, a nossa lembrança é o nosso mimo aqui do TrulliCast, que é uma suculenta que representa pra gente uma raiz de raízes finais. E agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar aqui trocando com a gente tudo isso, viu? Só tenho a agradecer por essa troca riquíssima, né? E, como você estava falando, né? Ancorar essa energia, né? Essa energia do autocuidado, ancorar a energia vital. Independente, né, assim, como você falou, o espaço aqui ele é muito rico, né, muitas coisas importantes acontecem aqui, então ter essa energia vital, a energia do autocuidado, do autoconhecimento, ela é muito importante. E agradecer por essa iniciativa de trazer um tema tão importante nesse mês, que é o Setembro Amarelo, e as infinitas possibilidades, né, de poder contribuir da melhor forma. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigada. Para as considerações finais, você passa o seu @, aonde te encontrar, fora Trulli, que você atende também nas residências, não é isso? Então passa aí para o pessoal também saber como te encontrar, Lu. Então, gente, eu atendo aqui na Trulli, atendo online também. O meu Instagram, né? Então é @LuFernandesTerapeuta. Qualquer dúvida sobre essas práticas, sobre as políticas públicas, né, voltadas para as PICS, quais são as 29, quaisquer dúvidas, curiosidades sobre as práticas, quais que eu atendo, quem quiser agendar um atendimento, saber um pouquinho mais, pode entrar em contato, que vai ser uma alegria. Para mim é sempre uma alegria, assim, uma motivação muito grande trabalhar com as práticas integrativas e complementares. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, Lu, mais uma vez. E você que ficou conosco até aqui, gratidão. Divulgue esse podcast caso você conheça alguém que precise de ouvir tudo isso, conhecer mais sobre práticas públicas, saúde integrativa. E divulgue, comente, não esqueça de dar o seu like aqui e ver esse episódio e divulgar para quem mais precise. Até a próxima! Demorou hoje, né? Hoje nós